vamos dar continuidade aqui. Seguinte, deu para compreender tudo certinho que eu mandei para vocês até agora? Tipo, tá suavezinho, se tiver alguma dúvida conceitual, né? Exercício eu não posso mais voltar atrás porque, né, já deu a hora, né? Mas assim, vocês compreenderam tudo certinho que eu mandei para vocês, os fenômenos físicos, né? É simples, né? É simples. O que pega um pouco assim é mais a interpretação, às vezes que vocês têm que utilizar outros conceitos, né? Tipo, você utilizou lá da física mecânica, né? A lei de Hooke, por exemplo, junto com força magnética, é uma coisa que às vezes a gente não está acostumado, né? Como são fenômenos de, de naturezas distintas, a gente não é acostumado a mexer com os dois ao mesmo tempo, né? Então, às vezes pode surgir essas dúvidas aí, vocês podem tirar à vontade, tá? Agora, eu tô assumindo então, como vocês não estão respondendo, tá tudo certo, né? Então agora a gente vai pular um pouquinho para a lei de Faraday, tá? Mas antes de entender a lei de Faraday, vocês têm que entender um conceito chamado fluxo eletromagnético, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Deixa eu apresentar aqui minha janelinha. Beleza. Então, vocês estão vendo meu quadrinho aí? Só para ter certeza, alguém fala isso, está vendo o quadrinho lá. Beleza. Então, o que é o fluxo magnético? Vamos sair um pouquinho da parte de eletricidade aqui. Vamos. Deixa eu dar um exemplo prático aqui, deixa eu pensar rapidinho. Beleza. Você tem uma mangueira aqui. Uma mangueirinha lá que você usa para lavar sua bicicleta, dar um banho no doguinho, no gato. Então, aqui você tem essa área aqui, tá? Bem na saída, né? Você tem essa área aqui na saída aqui, uma área circular, né? Então, beleza. A água vai passando aqui, né? A água vai passando e ela vai passar exatamente por essa área aqui, tá? A área vai passar por essa área aqui. Então, a gente chama de fluxo, em geral, tudo que passa por uma área. Tá? Então, aqui a gente tem o fluxo de água passando nessa área aqui, né? Nessa área circular da mangueira. Não é como volume, né? É bem parecido, na verdade, né? Que quando a gente fala volume aqui, a gente tem metros cúbicos por segundo, né? Está passando tantos metros cúbicos ou tantos litros por segundo nesse volumezinho aqui, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente tem um ímã, tá, por exemplo, aqui a gente tem um ímã aqui, norte, sul. Então aqui ele tem os campos, né? E digamos assim que a gente tem uma espira aqui, né? A gente tem uma espira. Vocês conseguem associar a mesma situação, né? Aqui não é água, né? Mas aqui vocês conseguem ver que as linhas do campo magnético, elas estão passando por essa área aqui também, né? Então, o que a gente fala? A gente já fala que essa concentração aqui que está passando nessa área aqui, né, em toda essa área circular, é o fluxo magnético, beleza? Então, aqui nós temos o fluxo magnético, e aí, a partir de agora, a gente vai ver o que a gente chama de lei de Faraday, né? Acontece uma coisinha bem interessante quando a gente tem uma espira aqui, tá? Essa espira aqui, e a gente começa a movimentar esse cara aqui. A gente começa a movimentar. Quando a gente começa a movimentar, esses campos aqui, eles vão começar a se movimentar aqui, né? Eles vão começar a ficar perturbados aqui, né? Então, alguma coisa vai acontecer, tá? Mas antes disso, a gente tem que lembrar alguns conceitos interessantes. Para um campo magnético, a unidade de medida a gente chama de Tesla, tá? Agora, o fluxo magnético a gente chama de Φ. Que feio. Φ. Cara, é assim. Tá, Φ.
esse φ aqui, ele tem a unidade que a gente chama de Tesla por metro. Beleza? Tesla por metro, alguém já viu? Desculpa, metro quadrado, né? É uma área. Tesla por metro quadrado. Alguém já viu essa unidade aqui? Se vocês não viram como Tesla por metro quadrado, às vezes vocês podem ter visto como WB, Weber, né? Weber. Então, essa aqui é a unidade de fluxo magnético. Então, o que que é? Ó, Tesla é campo magnético, né? Então, ó, eu tenho um monte de campo magnético passando aqui, né? Então, é a quantidade de campo magnético que passa em uma determinada área. A gente chama isso de fluxo magnético. Tudo certinho? Então, é uma forma de quantificar o quanto do campo magnético está passando por uma determinada área. Nesse caso ali, a espira, né? E esse fluxo magnético, a gente vai falar que ele é dado por o campo magnético vezes uma área vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois. Entre os dois, o quê? A gente tem aqui a nossa área, né? E nós temos, sei lá, um campo magnético nessa direção aqui. Tá? A gente tem um campo magnético nessa direção aqui. Aqui nessa área aqui, a gente chama de normal a área o vetor que é perpendicular ao plano. Né? Então, aqui tem essa área, né? A esse plano aqui, certo? Vocês têm que saber que, tipo, mesmo que seja uma área circular, a gente pode chamar de plano normal, né? Esse aqui é um plano. Esse aqui é um plano aqui, né? Toda essa área aqui é um plano. E o vetor normal a esse plano é o vetor que está saindo aqui dele, né? Então, esse aqui é o vetor normal a esse plano. Chama de normal. O ângulo que é formado entre esses dois vetores aqui, ó, esse ângulo θ aqui, esse ângulo θ, é esse ângulo que a gente está falando aqui. Então, o fluxo magnético vai ser dado pelo o módulo do campo magnético, a área desse plano, essa área aqui, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois. Tá? Então, a unidade, como eu disse, vai ser o Tesla por metro quadrado, ou Weber. Né? Aqui vocês podem peraí, acho que eu tive um pequeno erro aqui. Não, tá certo. Agora que a gente essa aqui é a primeira vez que a gente vê essa unidade, né? A gente pode falar também que o campo magnético B, ele pode ser definido como Weber por metro quadrado também. Tá? Se vocês não entenderam de onde veio isso aqui, né? É só você fazer a substituição dessas partes aqui. Né? Você tem o campo magnético, você tem a área, você tem cosseno aqui, você tem a unidade de medida de cada um deles, né? Se você trabalhar com as unidades de medida, vocês vão ver que o campo magnético, além de Tesla, ele pode ser escrito como Weber por metro quadrado, tá? Isso é uma coisa aí que às vezes vocês podem acabar utilizando em algum lugar. Beleza? Então, tudo certinho sobre fluxo magnético, tá? Faça as anotações aí, né? Então, fluxo magnético φ é igual ao campo magnético vezes a área, vezes cosseno de θ, né? E ele é Weber. E o campo magnético, agora a gente pode falar que ele, além de Tesla, ele tem a unidade de medida Weber por metro quadrado. Agora que a gente introduziu isso aqui, né? Então, deixem anotado isso aí. E agora a gente vai ver uma parte muito doida do eletromagnetismo, que assim, particularmente, eu acho a coisa mais
mano, mais surreal do mundo, sabe? É uma coisa linda, absurdamente linda. Como que a física da natureza assim se comporta de um jeito extraordinário, né? O que acontece? A gente tem a espira aqui, né? Então, como eu disse para vocês, quando você se movimenta aqui, né, vai acontecer um fenômeno bem interessante aqui, né? Teve um cara lá acho que foi 1900 não, 1800, na casa dos 1800 lá, deve ser 1830, né? Ele descobriu um negócio muito legal, né? Que quando ele começa a movimentar esse imã aqui nessa espira, né, surgiu uma corrente elétrica, né? Ele começava a movimentar isso aqui e aqui aparecia uma corrente elétrica de algum lado aqui, né? Ia para os lados aqui, né? Quando ele jogava o imã um pouco para cima, passando pela espira, ela ia para um lado e quando ele voltava, ela ia para o outro, né? Então, pô, isso é um negócio absurdamente doido, né? Então, o que ele descobriu? A partir do movimento do ímã aqui, você gerar uma corrente elétrica. Então, uma coisa que ele deduziu é que a variação do fluxo magnético, ela gerava uma corrente elétrica, né? Ela produzia uma corrente elétrica, se você tem uma espira ali no caso, né? Então, fisicamente, essa corrente elétrica, ela surge porque a variação do fluxo magnético, ela vai induzir um negócio que a gente chama de força eletromotriz, tá? É uma força eletromotriz E na espira. Essa variação aqui a gente vai fazer, que é uma variação no tempo, né? Então, durante 2 segundos eu fiquei mexendo aqui, então ela gerou uma variação do fluxo magnético na espira. Isso gerou o que a gente chama de força eletromotriz. Força eletromotriz, ela tem unidade de volts também, tá? Então, força eletromotriz E é igual a variação do fluxo magnético pelo tempo. Então, isso aqui é o que a gente chama de lei de Faraday-Lenz. Faraday-Lenz, né? Então, se eu tenho uma espira que tem uma corrente elétrica passando, né? Voltando lá, o que a gente tem aqui? A gente vai induzir um campo magnético aqui, né? E aí se você quer saber para onde que esse campo magnético vai atuar, é só você utilizar a regra da mão direita, igual a gente viu antes ali, né? Lembre-se, é diferente o campo magnético que esse imã tá jogando aqui, né? Do campo magnético que ele está produzindo aqui. A corrente passando por essa espira vai gerar um campo magnético. Uma corrente passando aqui, né? Se não tem corrente nenhuma, o fio tá por ali só. Se eu começo a botar esse imã aqui próximo aqui, o fluxo de campo magnético desse imã vai causar uma perturbação aqui, vai gerar uma força eletromotriz, né? A gente pode associar assim como uma diferença de potencial, sabe? Não é bem uma diferença de potencial, mas a gente vai associar com uma diferença de potencial. E aí começa a sair a corrente elétrica aqui. E daqui começa a gerar os campos, né? Esses campos aqui, eles não têm nada a ver com esse cima aqui, tá? Esses campos aqui, eles geram por causa da corrente elétrica. Tudo certo? Então, alguém consegue imaginar por que isso é tão extraordinário, sabe? Tipo, o que isso tem demais, né? Pô, tá gerando campo magnético, tá? E daí, tipo, tanto faz, né? Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. O que isso tem de tão extraordinário? Algum de vocês aí sabe por que eu tô falando que isso é tão extraordinário? Por que isso acontece umas coisas tão interessantes aí, né? Vocês já ouviram falar na bobina de Tesla, por exemplo? Quem já ouviu falar na bobina de Tesla? Pois é, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Eu acredito que alguns de vocês não sabem o que acontece, né? Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu mostrar minha outra telinha. Esse experimento aqui eu já fiz pessoalmente no laboratório, tá? Cara, é muito doido. É muito doido. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Vocês estão vendo a minha tela ali. Então, olha só. Tem uma lâmpada aqui, tá? E aqui eu tenho uma espira aqui, né? Eu tenho uma solenoide aqui.
É um conjunto de espiras, uma solenoide, né? Ligado nos dois polos da lâmpada. E aqui eu tenho um ímã. Ó, vocês podem ver que não tem nada ligado aqui, né? Eu não tenho nenhuma... Eu não tenho nenhuma diferença de potencial aqui, ó. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou mostrar o voltímetro para vocês, né? Tô aproximando o polo sul. Ó, uma pequena variação. Uma alta variação. Cara, isso é um negócio absurdamente legal, assim, sabe? Tipo, é o básico, é o mínimo, assim, que vocês vão ver do que esse tipo de sistema é capaz de fazer, tá? Assim, é bonito ver fisicamente isso, entendeu? Algum de vocês aí não sabia disso? Algum de vocês não chegaram a ver no ensino médio, coisa assim? A aplicação da lei de Faraday e o que ela faz aí na física. Então, beleza. Alguma dúvida sobre essa parte da lei de Faraday? Cara, ela é bem simples, tá? Ela é bem simples. A lei de Faraday diz que quando você tem uma perturbação, tá? Uma perturbação do campo magnético, do fluxo magnético em uma espira, em função do tempo, né? Em um determinado tempo, ele vai gerar uma força eletromotriz. Beleza? É isso. A variação do fluxo magnético com o tempo gera uma força eletromotriz. É isso aí que é a lei de Faraday, tá? E aí vocês têm que se atentar mais às unidades de medida, né? Deixa eu pegar um exercício aqui da apostila para vocês, tá? E eu vou pegar o problema 8, tá? A figura abaixo representa as espiras 1 e 2, ambas com a mesma resistência elétrica, movendo-se no plano da página com velocidades de mesmo módulo em sentidos opostos. Na mesma região existe um campo magnético uniforme que aponta perpendicularmente para dentro da página, cuja intensidade está aumentando à medida que o tempo decorre. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo. Tá, deixa eu desenhar aqui para vocês, tá? Eu tenho um campo aqui. Então aqui eu tenho... Tá tudo imerso em campo, tá? Só para eu não ter que ficar fazendo um monte disso aqui. Então eu tenho duas espiras, né? Eu tenho uma espira maior aqui e eu tenho uma espira menor aqui, tá? Uma tá para esse lado aqui e essa outra tá se movimentando para esse lado de cá, tá? Agora o que ele tá falando? As velocidades têm o mesmo módulo. Então, V1 é igual a V2, ok? O campo magnético ele é uniforme, o campo magnético não está variando, tá? E o campo magnético ele aponta perpendicularmente para dentro da página e a intensidade está aumentando à medida que o tempo decorre. Então, o que ele vai falar aqui para a gente? Ó? Se a intensidade da corrente induzida na espiral 1 é alguma coisa, que é a intensidade da corrente induzida na espira 2, as duas correntes têm uma coisa aí, né? Então, olha só. O que está acontecendo aqui, né? Essas duas espiras elas estão se movimentando aqui, né? Elas têm uma velocidade e o campo magnético aqui está aumentando. Né? O que vocês têm que entender é que assim, ó, a corrente que induz dessas espiras aqui, né? Que como elas estão, como tem um fluxo magnético aqui, né? Vocês conseguem ver, né? Ó, o campo está entrando aqui nessa área da espira aqui, ó. O campo está entrando.
E ele está aumentando com o tempo. Então quer dizer que o fluxo está aumentando com o tempo. A variação do fluxo está aumentando, né? E aqui também, tá? Isso aqui não muda absolutamente nada na velocidade dessas espiras, tá? Isso aqui não tem relação nenhuma com a velocidade das espiras. Então o que vai acontecer? O campo magnético ele está aumentando, está no X aqui, né? Então, como eu já havia dito, ele está entrando. Então o que acontece? Vai induzir corrente, né? Vai induzir corrente. Então, o que vocês acham aqui, né? Primeiramente, a corrente ela vai ser induzida para qual lado? Vocês podem utilizar a regra da mão direita ali, né? Ó, utilizando a regra da mão direita, se está entrando no plano, então a corrente está para o sentido horário, anti-horário, desculpa. Está para cá. A corrente está para cá, do I1, né? Ó, corrente entrando aqui, ela vai induzir a corrente para cá. Aqui a mesma coisa, né? O fluxo magnético está para cá, tá para dentro, né? Tá indo para dentro. Vai induzir uma força eletromotriz e vai gerar uma corrente, né? Essa corrente vai ser para cá também. Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui? Deu para entender? As velocidades, elas não tem nada a ver. Essa informação ali foi jogada só para confundir, tá? Isso ali não são cargas elétricas, né? Como não são cargas elétricas, a velocidade ali, ela não interessa nada ali. A velocidade das espiras também não. E agora, a corrente, em qual espiral que é maior? Qual espiral que é maior? A corrente vai ser maior na espiral 1. Por quê? Porque aqui eu tenho um fluxo magnético bem maior, né? Aqui eu tenho um fluxo magnético bem maior. Tá passando bem mais linhas de campo magnético aqui do que aqui, né? Se a variação é maior, a força eletromotriz também é maior, né? Ó, lembra lá do fluxo magnético lá? Aqui eu tenho fluxo magnético, né? Se a área é maior, se aumenta a área, o fluxo aumenta, certo? Se o fluxo aumenta, a força eletromotriz, se o fluxo aumenta, a força eletromotriz vai aumentar também. E a corrente induzida vai ser maior também. Nesse aqui, como a área é menor, a força eletromotriz vai diminuir. E aqui vai diminuir também. Beleza? Vocês entenderam o que eu fiz aqui agora? Vocês entenderam todo o conceito por trás? Tá tudo numa boa? Se alguém tiver uma dúvida aí, pode me avisar, tá? Ok. Vamos pular pro exercício 10 aqui, então. Tá? Esse aqui é da UDESC. Vamos ver. Na figura abaixo está representada uma espira quadrada de lado igual a 10 centímetros, situada no interior de um campo magnético uniforme B, perpendicular ao plano do papel e dirigido para dentro do papel, cuja intensidade é 0,5 Weber por metro quadrado. Ó, campo magnético 0,5 Weber por metro quadrado. Ou 0,5 Tesla. Tá? O plano formado pela espira é paralelo ao papel. Quando o campo magnético tem seu sentido completamente invertido, surge na espira uma força eletromotriz induzida de 5 volts. Tá? Então, ó, o intervalo de tempo médio utilizado para inverter completamente o sentido do campo magnético, nesse caso, é tanto, né? Então, o que ele quer fazer? Ele tem o campo magnético aqui, deixa eu desenhar para vocês. Ok.
Aqui. O que ele quer fazer? Ele quer fazer isso aqui, ó. Entendeu? Eles querem inverter o campo magnético. Sacou? Então, o que acontece, ó? Você tem a espira quadrada ali, né? Essa espira aqui, ela tem lado 0,10. 0,10? 0,10 metros. Aqui. 0,10 metros. Tá? O campo magnético uniforme, ele é 0,5 Weber por metro quadrado. Beleza? E a força eletromotriz é 5 volts. 5 volts. Ok. O que ele quer saber? Ele quer saber o tempo que leva para fazer isso aqui, ó. Ele quer saber o tempo que leva para fazer isso aqui, ó. Então, alguém aí tem uma ideia de como fazer isso aí? Qual fórmula utilizar? Por que utilizar tal fórmula? Eu posso usar fluxo magnético aqui? Vamos ver, fluxo magnético. P vezes A vezes cosseno θ, né? Vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem a intensidade do campo, a gente tem a área e a gente tem o cosseno de θ aqui também, né? Qual que é o fluxo magnético aqui? Vocês conseguem me dizer aí qual que é o fluxo magnético? Alguém calcula o fluxo magnético aí para mim? Ou já me diz de cara a resposta do fluxo magnético nesse caso? Vamos aí, galera. Pelo menos um aí. Faz um. Pode ser na calculadora, mano. Pode ser na calculadora, pode ser no Symbolab. Só faz aí. Quero saber o valor desse FII aí. Ok, beleza. Beleza. Tá, olha só. Uma das coisas que a gente tem costume de fazer assim é pegar e jogar nas fórmulas e ver o que acontece, né? Essa questão aqui, ela não precisa do fluxo magnético, tá? Eu induzia vocês a fazer o fluxo magnético para ver se realmente vocês iriam achar que isso aí tem alguma utilidade, tá? Então acontece que assim, ó, nessa espira aqui ela vai ter um fluxo magnético sim, tá? Porque ele está variando com o tempo. Mas esse valor, ele não tem importância, né? Ele não tem importância, porque assim, ó, a única coisa que eu quero saber é o tempo que leva para eu inverter isso aqui, né? Para inverter isso aqui. Então, muitos diriam que diretamente pega esse valor aqui e joga para a resposta, né? Mas acontece que o quê? Aqui não me dá nenhum valor de tempo, né? Aqui não me dá nenhum valor de tempo. A Beatriz está certa ali, tá? Isso aqui vai ser 5 vezes 10 a menos 3 Weber, né?
Mas aí tu acha isso aqui, tu vai fazer o quê? Né? Eu tenho que achar alguma relação que tenha a ver com o tempo para eu poder inverter esse cara aqui, né? O que eu faço? A gente tem uma fórmula lá que faz esse favorzinho pra gente. A gente tem aqui a força eletromotriz. Né? Então o que vai acontecer? Eu fazer a força eletromotriz, igual a gente viu antes ali, né? É a variação do fluxo magnético no tempo. Aí é que vem alguns probleminhas, tá? A gente conhece a lei de Faraday como variação, né? Variação, esse delta aqui, a gente vê como um valor φ final menos φ inicial, né? Então, a gente tem o costume de achar que sempre tem que ter um valor final inicial, né? Não é sempre assim, tá? Não é sempre assim. Porque às vezes a gente está falando de um tempo instantâneo, né? Na hora ali. Né? Eu não quero uma variação, eu quero nesse exato momento, né? Ou só esse tempo que leva para fazer tal coisa. Então eu não preciso desse delta aqui, né? Eu vejo que algumas pessoas assim, quando vão estudar para essas disciplinas, elas têm o costume de achar que toda vez que tem um delta tem que ter um valor final e um valor inicial, né? Isso não é sempre verdade. Então o que a gente tem? 5 volts. A Beatriz ali falou pra gente que deu 5 vezes 10 na menos 3 dividido por um tempo. Né? E aí, o que tu faz? Isola o tempo. Então vai ser 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 5. Né? A gente vai ter o tempo de 1 vezes 10 a menos 3 segundos. Esse aqui vai ser o tempo que a gente vai levar para mudar o sentido desse campo magnético. Tá? Então, qual que é a primeira ideia aqui desse exercício aqui? Você primeiro acha a equação que satisfaz a primeira parte dele, né? Como foi a Beatriz que fez ali, né? A gente tem o φ, né? Se a gente tem só o φ aqui, a gente não tem nada além de um valor qualquer, né? Então você tem que pegar isso aqui e utilizar em uma fórmula que a gente consiga analisar direito o fenômeno físico, né? É isso aí. Alguma dúvida até agora? Tempo sempre em segundos. Isso mesmo, tempo sempre em segundos, né? Olha só, normalmente vocês quando vocês trabalham em termodinâmica, às vezes o tempo pode dar em horas, né? Por exemplo, o tempo para dilatar um metal, né? A tantos graus, quanto tempo leva para ele dilatar a tantos milímetros, né? Leva 3 horas ali adicionando tanto de calor, né? Em fenômenos eletromagnéticos, normalmente é instantâneo, tá? É quase instantâneo. Tipo, 1 vezes 10 na menos 3 segundos, cara, é muito rápido, tá? É muito rápido. Normalmente, assim, na parte física elétrica, assim, o tempo vai ser bem rapidinho, assim, bem instantâneo. Tempo sempre em segundos. Isso vale também por causa do sistema internacional, né? Tente não se acostumar a utilizar tempo em horas. Né? Isso vale para todas as partes da física, né? Normalmente, assim, o que mais a gente vê em horas mesmo é em termodinâmica, mas sempre tenta trabalhar em segundos, né? Por causa do próprio sistema internacional. Você tem que lembrar lá que no sistema internacional a gente usa o quilo, sempre em metro, sempre em segundos, entendeu? Sempre em newtons. Sempre utilizando o sistema internacional aí. Tudo certo nesse exercício aí? Todo mundo entendeu? Suave, então. E além de acender lâmpadas do nada, para que serve a lei de Faraday, né? A gente não costuma ver um pessoal acendendo lâmpada com imã, né? Já viram alguém acendendo lâmpada com imã aí profissionalmente? Na sua casa aí tem alguma lâmpada que tu liga um imã e acende? Não, né?
Então, para que serve a lei de Faraday? Além de fazer essas maravilhas aí. A lei de Faraday é muito utilizada em transformadores, tá? E aí agora a gente vai entrar no conteúdo final aqui, que eu lecionei para vocês toda a parte de magnetismo para chegar até aqui, tá? Que é onde a gente realmente aplica a lei de Faraday de um jeito convencional, né? Convencional. A maioria de vocês aí estão utilizando um computadorzinho, um notebook, né? E uma propriedade que todos esses aí têm, né, que é uma coisa que a gente utiliza todos os dias, é um transformador, né? Então, é um negócio interessante que o computador de vocês aí, ele não está trabalhando com 220 volts, né? As partes eletrônicas dele ali é tudo na casa dos 5 volts, 12, 24, né? Para quem mexe com bastante, quem gosta de mexer com computador aí tem aquelas fontes lá, você vê que os pinos de saída de energia é sempre 24 volts, 12 volts, né? Que daí tu liga na tua placa de vídeo, na tua placa-mãe. Mas aí o que acontece, né? Você liga essa fonte no 220 e sai 24 volts. Bizarro, né? Então, tudo que a gente sabe é que tu joga 220 volts e ele milagrosamente vai para 24. Um exemplo bem mais simplificado é o carregador do celular, né? Então vocês acham que a bateria do celular de vocês lá, a bateria do Nokia, top pra caramba, é 220 volts lá. Não é 220 volts, né? Mas você liga o carregador lá no 220. Como que isso é possível? Né? Outra aplicação interessante é... Vou mostrar um negócio legal para vocês aqui, tá? Eu não tenho certeza dos valores, tá? Mas em Itaipu, por exemplo, é gerado sei lá quantos milhões de volts. Sei lá quantos milhões de volts. E aí o que eles têm lá em Itaipu, né? Vocês têm a hidrelétrica lá, né? Aquela hidrelétrica gigante, né? Vai gerando energia na casa dos 10 a 6 volts, eu acho. Eu não tenho certeza, acho que é 10 a 6. E aí vai passando pelas linhas de transmissão, né? E aí existe uma coisa chamada subestação. Você já deve ter visto algumas, né? Subestação ali da Celesc, qualquer lugar, né? Existem dois tipos, tá? Existem o que a gente chama de subestação elevadora e subestação abaixadora. A subestação elevadora, ela vai pegar uma tensão que, tipo, as redes de transmissão, elas são muito longas, tá? Quilômetros, 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 pessoal. São quilômetros, tá? De fio, de cabo. Então, o que acontece? Ele vai perdendo tensão aqui durante isso aqui, né? Então, eles chegam nessa subestação elevadora, né? E eles elevam a tensão. Ele, tipo, chega a 1000 volts, né? Ele vai lá e leva para 100 mil. É um valor bem absurdo, assim. E aí depois tem a subestação abaixadora, né? Que são essas subestações que vocês têm, que a gente tem aí na cidade, né? Que daí lá dos 100 mil vai para os 13 mil, mais ou menos. Né? E aí nos postes aqui de cima, aqui, alguns postes aí, normalmente elas têm esse valor aqui, tá? E aí, se vocês verem alguns postes, tem um trambolho enorme lá. Deixa eu botar aqui. Tem um trambolho enorme lá com uns negócios assim, ó. Né? Aquilo lá é um transformador e é daquilo lá que ele vai fazer o teu famoso 220, né? Teu famigerado 220 para tu ligar o teu PS5 lá sem poder queimar ele. Então é isso que um transformador faz. E como que ele faz isso, né? A gente na física a gente estuda ele no jeito mais bonitinho, né? Então, a gente tem isso aqui, deixa eu botar um cobre aqui. E aqui nós temos um transformadorzinho. Tá? O que acontece, né? Vocês lembram
que eu comentei agora há pouco com vocês ali, da solenoide, né? A gente tem uma solenoide aqui, né? Beleza? A gente tem uma solenoide aqui. Um pouco, só para ver se está tudo certo, né? Vocês entenderam como é que funciona o transformador, como é que ele faz aí? Tipo, deu para entender, né? A funcionalidade dele. Né? Alguém aí no ensino médio estudou isso aí? A parte de transformadores? Eu, por exemplo, meu não tive isso, tá? Não, não. Pois é, eu acho que é bem mais específico assim. Eu fiquei até surpreso que apareceu aqui no conteúdo aqui de transformadores. É bem específico, sim. É. Então, esse aqui é o modelo simplificado de um transformador, né? Então, a gente tem aqui desse lado uma solenoide, né? De N espiras, né? Você pode ver a N espiras aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 espiras, tá? E do outro lado também, a gente tem outra solenoide com uma porrada de espiras. Monte de espiras. E aqui nós temos o que a gente chama de núcleo de ferro. É um ferrinho, tá? Esse tipo de transformador aqui, vocês vão ver se vocês pegarem um... Cara, eu não sei se vocês já tiveram a chance de abrir uma fonte de computador, né? Mas vocês vão ver lá, né? Esses transformadores menorzinhos assim, eles têm essa carinha, tá? Então, de carregador também, tá? De carregador também tem essas fontes que elas são bem pequenininhas, cara. Mal fofinha, mano. Mal fofinha, pequenininha. Tipo desse tamanho assim, sabe? É, tem as espiras aqui dela aqui. Mal da hora. Então, o que vai acontecer, né? Aqui vai ser induzida uma corrente. Né? Aqui vai ser induzida uma corrente para cá. Tá? Eu tenho aqui a entrada. Esse aqui a gente chama de circuito primário. Tá? Esse aqui é o circuito primário. Ou de entrada. E esse aqui é o circuito secundário. Ou saída. Tá? Circuito primário, circuito secundário. Então, o que vai acontecer? A distribuidora de energia, né, ela vai lançar lá a correntezinha dela, né? E aí, essa corrente aqui ela vai prover de uma fonte, né? Essa fonte é a própria distribuidora, no caso, né? E aqui vai passar uma corrente. Passar uma corrente para cá. Pra cá, né? E aí, não sei se vocês lembram, quando passa uma corrente elétrica, o que vai acontecer? Campos magnéticos, lembra? Bem aqui no meio aqui, ó, fica concentrado, ó, né, na solenoide. Lembra lá que eu mostrei para vocês aqui, ó? O campo magnético ele vai fazer isso aqui, né? Ele fica bem concentradinho ali. Então o que vai acontecer? Ele vai ficar passando por aqui, ó. Ele vai passar por aqui e vai passar por aqui. E aí, o que acontece? Se aqui for uma corrente contínua, né, uma tensão contínua, esse cara aqui ele não vai oscilar. Né? Se ele não oscila, esse campo magnético aqui, na hora que ele passar nessa espira aqui, ele não vai oscilar. Se ele não oscila, eu estou afirmando que ele não vai variar o fluxo magnético dele. Né? Ó, lembra? São linhas de ondas magnéticas passando numa espira. Uma solenoide, no caso, né? Se é uma tensão contínua, esse cara aqui ele só vai passar reto. Vai passar reto, não vai acontecer nada. Por quê? Porque não vai ter variação do fluxo magnético. Se não tem variação do fluxo magnético, o que vai acontecer? Não vai induzir uma corrente aqui e não vai acontecer nada nesse circuito aqui. Isso aqui vai ser inútil. Não vai acontecer absolutamente nada. Mas se for alternado, né? Se for alternado, o que vai acontecer? Quando chegar aqui, né, vai passar os fluxos aqui. Quando chegar aqui, ele vai começar a variar.
Numa espira, numa solenoide, quando varia o fluxo de campo magnético, o que eu tenho? Induz uma força eletromotriz. Quando induz uma força eletromotriz, vai começar a passar uma corrente por aqui, entendeu? E aí, tem uma corrente aqui. E aí a gente pode ver uma relaçãozinha legal dos transformadores, né? Eles têm que ter uma utilidade bem interessante, né? Então, a gente vai dizer o seguinte, ó. A tensão de saída dividido pela tensão de entrada, ó, tensão no circuito de saída, tensão do circuito secundário dividido pela tensão do circuito primário vai ser igual ao número de espiras do circuito secundário dividido pelo número de espiras do circuito primário. Ok? Essa relaçãozinha aqui, guardem ela, tá? Ela é importante. E agora vamos dar uma pausinha aí, vamos ver. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Vocês entenderam por que tem que ser um sinal alternado aqui? Vocês entenderam como é que funciona fisicamente o transformador? Vocês têm que entender, tá? Fisicamente o transformador. Alguém ficou com alguma dúvida? Né? Pô, todo mundo entendeu como é que funciona o transformador? Vai todo mundo quebrar a fonte do computador para ver como é que é, né? Tenho certeza. E aí vem um negócio interessante, né? Se eu jogo 220 aqui, se eu jogo 24 volts aqui, né? Responda aí para mim. Qual que é a tendência de aqui? O que vai sair aqui? Qual que é a tendência? Responda aí então, por favor, se vocês entenderam. Eu vou jogar 24 volts ali na entrada ali, ó. O que vai acontecer na saída? Eu já tô assumindo que o número de espiras é maior. Bem maior. Bem maior. Bem maior. Eu já tô assumindo que o número de espiras é bem maior. O que vai acontecer então, rapaziada? Errado. Não vai diminuir. Vai aumentar a tensão. É isso aí, Daniel. Vai aumentar a tensão. Olha só. É só a gente ver essa relaçãozinha aqui, né? Opa. Só ver essa relaçãozinha aqui. Tá? Se eu aumento o número de espiras, a tensão na saída também vai aumentar. Se eu diminuir o número de espiras, a tensão vai diminuir. Entenderam? Então, se eu jogo 24 volts aqui pode aparecer um 2000 volts aqui, dependendo da quantidade de espiras. Beleza? Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui? Todo mundo entendeu o conceito fisicamente do transformador? Como que ele funciona? Tá tudo certinho para vocês? Beleza. Então vamos para o exercício aqui. Putz, cara, eu acho que que mancada. Tá. Vou pegar aqui. Uma anotaçãozinha para vocês aqui, tá? Guarda essa fórmula aqui dos transformadores. E aí? Se o número de espiras nas saídas for maior que o número de espiras na entrada, a gente sabe que a tensão na saída vai ser maior que a tensão na entrada, né? Então, se NS maior que NP, então a tensão secundária é maior que a tensão primária. Se
saída menor. Redundante, né? Redundante. Se você aumentar um, o outro vai aumentar. Se você diminuir, né? Se vocês quiserem pesquisar aí como é que é um transformador de poste, cara, vocês vão ver que é muito doido. É tipo, tu vai ver que um tem umas espiras assim, pá, e o outro, cara, parece um treco assim, ó. Uma doideira, mano. Uma doideira. Enorme, enorme, enorme. Muito da hora. Já vi um desses na faculdade. É legal. Então, vamos fazer um exercício aqui, que é o problema 11 da apostila, né? Da UDESC. Então, olha só. Um transformador possui 50 espiras no enrolamento primário e 200 espiras no secundário. Então, NP igual a 50. No secundário igual a 200. Tá? Ao ligar o primário a uma bateria de tensão contínua e constante de 12 volts, a tensão, o valor da tensão de saída no enrolamento secundário é igual a letra A, 12 volts, pois a tensão de saída é igual à tensão de entrada. B, 0, pois o número de espiras do enrolamento secundário é maior que o dobro do número de espiras do primário. C, 0, pois não há força eletromotriz induzida nas espiras do secundário. D, 72 volts, pois a razão entre a tensão de saída e a tensão de entrada é igual à razão entre o número de espiras do enrolamento secundário e o número de espiras do enrolamento primário. E a letra E, 48 volts, pois a razão entre a tensão de entrada e a tensão de saída é igual à razão entre o número de espiras do enrolamento primário e o número de espiras do enrolamento secundário. Tá, eu falei bastante aqui. Como eu não consigo copiar, fica um pouco difícil de vocês me acompanhar, né? E eu sei que vocês não vão fazer isso. Então, olha só. Primeiro que ele falou que é uma bateria, tá? Ele falou que é uma bateria de 12 volts, e ele tá falando assim, ó, é uma bateria de tensão contínua e constante de 12 volts, né? Se ele tá falando que é uma tensão contínua, é igual eu falei para vocês antes ali, ó, não vai induzir força eletromotriz. Por que não vai induzir força eletromotriz? Porque como ela é contínua, o fluxo magnético não vai variar no tempo na hora que ele estiver passando pela solenoide secundária, né? Pelo circuito secundário. Lembra? Eu comentei com vocês isso aí. Deixa marcado, vocês têm que saber essa partezinha aí. Então, o que vai acontecer? A tensão na saída vai ser zero, justamente por esse motivo, né? E aqui tem duas alternativas que dá zero. Uma delas, zero, pois o número de espiras do enrolamento secundário é maior que o dobro de espiras do primário, tá? Então, essa alternativa é falsa porque a não ser que o número de espiras seja zero, ou seja, não tem o segundo circuito secundário, é pouco provável que vai ser zero, né? Se tem espiras, tá? Então é possível ter uma tensão ali, tá? Então a letra C ela diz zero, pois não há força eletromotriz induzida nas espiras do secundário, tá? Então é a letra C, tá? Não há força eletromotriz induzida na espira do secundário, porque é uma tensão contínua. Se é uma tensão contínua, não tem variação do fluxo magnético. Não tem variação, não tem força eletromotriz. Ok? Então vocês têm que cuidar aí com questões tipo essa, que a letra B ali está falando, pois o número de espiras do enrolamento secundário é maior. Primeiro, que se no secundário fosse maior, a tensão era para aumentar, né? Segundo, se fosse menor, ela pouco provável vai para zero, tá? É pouco provável para ir para zero, porque fisicamente, como é que eu vou dizer? Comercialmente, tá? Comercialmente não existe um transformador que vai levar para zero de tensão, tá? E é pouco provável que exista componentes que vão utilizar tipo 0,01 volt de tensão na alimentação, tá? Então vocês têm que ter tipo bom senso e pensar por isso aí. Agora ali, nesse exercício, ele dá uma observação depois ali, ó. E se o sinal de tensão fosse alternado, né? E se o sinal de tensão ali fosse alternado, o que ia acontecer? Ia induzir uma força eletromotriz, certo? Ia induzir uma força eletromotriz. Então o que eu tenho? VS é igual, ó, a tensão de entrada é 12 volts, né? E NS 200, MP 50. Isso aqui vai ficar 12 vezes 4, né? Isso aí dá o famoso 48 volts. Se fosse tensão alternada, beleza?
As questões de transformadores, elas são bem simples, tá? Elas são bem simples, não tem como ficar muito mais difícil do que isso aqui, tá? O que vocês têm que lembrar é essa relaçãozinha aqui e a questão física do funcionamento dele, né? Então, a gente viu ali que funciona através da lei de Faraday, né? Apesar de ser um pouco difícil associar, né? Normalmente a gente só pega, transformador é isso aqui, ó. Eu poderia simplesmente falar, né? Ó, transformador é isso aqui, ó. Joga você na forma e vai dar certo. E é verdade, né? Eu só preciso das tensões do número de espiras. Mas o funcionamento físico é importante vocês entenderem, tá? O funcionamento físico dele, porque as questões provavelmente vão cobrar esse tipo de coisa aí, né? Então, alguma dúvida aí? Assim, eu tentei estender a aula o máximo possível, tá? Eu tentei estender a aula o máximo possível. Deixei bem detalhada ela, tá? Algumas coisas eu passei... Eu tentei não passar nada batido, né? Então eu expliquei tudo que dava para explicar para vocês aí. Eu acho que eu me enrolei um pouco lá atrás, mas creio que, como vocês não tiveram nenhuma dúvida assim, não teve problema, né? Então, assim, ó, acabou o conteúdo, tá? De eletromagnetismo. E antes de pedir pro Alan para a aula, eu queria perguntar para vocês assim, ó. Vocês querem que eu revise alguma coisa com vocês? Tá? Porque a gente tem tempo. Entendeu? A gente tem bastante tempo ainda, eu acho. Tem tempo ainda? Temos até às 19. Se eles quiserem revisar alguma coisa, a gente pode fazer. Tudo bem. Então vocês querem revisar alguma coisa aí? Vocês querem que eu repita alguma parte da matéria? Entendeu? A gente tem tempo, então, tipo, aproveita, entendeu? Magnetismo tá tranquilo. Bem, então é isso aí, né? Já tô na reta final aí. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o cursinho, tá? Sei lá. É isso aí. É isso aí, então. Então, agradeço vocês aí por ter ficado comigo aí, tá? Eu desejo boa sorte para vocês na prova. E... pois é, pô... É bem provável que daqui a alguns meses aí boa parte de vocês vai estar na faculdade, né? Então, é bem comum de vocês... Você não, né? Do pessoal em geral, inclusive eu, né? Entrou na faculdade, vai lá, tira umas fotinhas lá na faculdade, posta no Instagram que passou, né? Aproveita para dar uma moralzinha, né? Dá um cliquezinho lá no cursinho lá para mostrar para as outras pessoas também que tem, né? Postar as oportunidades. Nem todo mundo acaba vendo esse tipo de coisa, né? Mas às vezes, tipo, um amigo posta lá que passou, que fez o cursinho aqui com a gente aqui, e outras pessoas vêm, né? Então é uma forma de vocês darem uma ajudinha pra gente, é uma moralzinha legal. Então, eu agradeço vocês aí. E boa sorte, então, para vocês na prova, né? A partir do próximo assunto aí, vocês vão fazer a parte de física moderna, né? É bem legal também. E depois descansem, né? É importante vocês descansarem também para fazer a prova, né? Não é só ficar estudando. Então, descansem bem, boa prova, e eu espero que eu veja pelo menos algum de vocês lá na UFSC de Joinville. Belezinha então, pessoal? É isso aí.